O deputado estadual Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, publicou um vídeo recentemente denunciando a turnê brasileira, na verdade latino-americana, da banda norueguesa de black metal Mayhem, que vai ter um show em Porto Alegre no dia 21 de março, no Bar Opinião. Hoje, dia 16 de março, a casa de shows, onde vai ter a apresentação do Mayhem, que se chama Opinião, amanheceu com uma faixa em que estava escrito: nazismo não é opinião, fora Mayhem. E tem um debate bastante grande acontecendo nesse momento, entre fãs de black metal, mas não só, entre fãs de Mayhem, mas não só, sobre isso tudo. Para ficar bastante claro, a iniciativa do Leonel Hadi, assim como dos coletivos que estão denunciando a presença do Mayhem aqui, exigindo que eles não toquem aqui, e o cancelamento dos shows, é uma atuação positiva, é uma iniciativa importante. No entanto, também é um vídeo bastante superficial, com vários problemas, e aqui a gente quer mostrar o porquê. Toda pessoa que escuta e tenta conhecer alguma coisa sobre heavy metal já ouviu falar da polêmica cena norueguesa dos anos 90 do black metal. Geralmente as pessoas acabam sabendo as coisas que saem nas revistas e nos sites, né? São as coisas mais dramáticas, as queimas de igreja, o suicídio de Perin Verlen, também conhecido como Dead, vocalista então da época do Mayhem, ou o assassinato de Øystein Aarseth, também conhecido como Euronymous, que era o guitarrista e líder do próprio Mayhem, e foi assassinado por Christian Varg Vikernes, que era o baixista do Mayhem, mas também tinha um projeto paralelo solo que ainda existe, chamado Burzum. Essas coisas bastante dramáticas, obviamente são bastante importantes, mas se a gente pega elas sem entender um pouco do contexto da época, elas ficam incompreensíveis. E o contexto da época, no começo dos anos 90, final dos anos 80, era um contexto em que a União Soviética tinha acabado, que estava acabando. E vários dos estados de bem-estar social na própria Europa estavam acabando. Foi uma geração em que, no começo dos anos 80, você teve os governos neoliberais da Thatcher na Inglaterra, você teve golpes em vários lugares do mundo, que ainda na época continuavam no governo, Pinochet continuava no governo, por exemplo, no Chile. E isso levou toda uma geração, em particular na juventude, uma profunda desesperança com qualquer perspectiva de mudança de rumo para a humanidade. Isso é muito bem simbolizado por um livro de Francis Fukuyama da época, chamado O Fim da História, em que, em resumo, ele diz: o capitalismo venceu, é isso aí, não tem mais o que fazer. Ele está errado, mas isso não é a discussão que a gente vai fazer aqui hoje. A discussão que a gente quer fazer aqui hoje é que essa desesperança, desilusão, empalmaram com todo o setor da juventude no mundo. E, evidentemente, também empalmaram com músicos jovens, fãs de heavy metal. O heavy metal é um gênero que tem uma reputação de ter sido desde sempre e até hoje ser um gênero da rebeldia, da revolta contra a sociedade, do livre pensamento. Isso não é bem verdade. É muito comum que o heavy metal seja bastante conservador, mas esse também é um tema para outro momento. O que é fato é, o heavy metal costuma apostar numa estética de choque. E com essa geração norueguesa, esse choque se deu com o black metal. Já existia o black metal enquanto gênero, com o Venom sendo codificado pelo Sarcófago brasileiro, pelo Venom da Inglaterra, pelo Celtic Frost na Suíça. Mas essa onda norueguesa, a segunda onda, como a gente chama, ela foi muito sintomática. As letras tratavam no geral de satanismo, morte, destruição, estupro em alguns casos, dor. Tratar desses temas não é ruim por si só. A grande questão que acontece na Noruega é que, e acontece em outros lugares do mundo também, e depois acontece muito mais, mas na época, é que esse setor acaba sendo empalmado pela ultradireita política. É bastante conhecido o fato de que Varg Vikernes era um nazista explícito. Ele diz hoje em dia que não é, que ele é um odinista, mas ele segue sendo um supremacista branco que bota suástica nas capas das coisas. Ele não era o único, isso não é tão conhecido. Outras bandas muito importantes daquela época, como o Darkthrone, também tinham declarações racistas, black metal unicamente para arianos. Hellhammer, o baterista do Mayhem,
deu declarações de que o black metal é só para brancos, que negros são, que espécies, que raças diferentes de humanos têm diferenças inteligentes, afinal de contas você sabe que o cachorro é mais inteligente do que um gato. Eu acho que ele falou o contrário, gato para cachorro. E vários outros exemplos. Isso acabou inclusive se expandindo para outros lugares do mundo com mais força. Então a gente tem bandas neonazistas de black metal na Malásia, no Brasil, na Rússia, muito na Rússia inclusive, na Ucrânia, na Polônia, nos Estados Unidos. Qual é a grande questão? É que geralmente as bandas de black metal elas não são explicitamente bandas nazistas, porque nazismo é um negócio que não dá dinheiro, que é proibido em vários países do mundo. Uma coisa é você gostar de chocar, botar um bode, né? Uma cabeça de bode, símbolos satânicos e tal. Outra coisa é você diretamente colocar um símbolo de uma ideologia que foi responsável pelo Holocausto e pela Segunda Guerra Mundial, e que é quase universalmente vilificada hoje, ainda bem. Normalmente as bandas, isso não é só com bandas, certo? A gente teve presidente no Brasil muito recentemente que fazia coisas muito semelhantes, mas geralmente essa galera ela não é explícita. As bandas que são explícitas, e várias outras, mas não é algo mais comum. O que geralmente as bandas fazem é o que eles chamam de apito de cachorro. Vocês lembram daquele assessor especial do Bolsonaro, que se chamava Felipe Martins, que fez esse símbolo aqui, na sessão do Senado, que significa White, eu não estou conseguindo fazer com a mão, mas acho que dá para entender, né? White Power, WP. Vocês lembram dos copos de leite que o Bolsonaro bebeu? Ele e todo mundo que estava com ele. Essas coisas são apitos de cachorro, são símbolos que outros fascistas percebem também. O número 88 é famoso como um double list de fascistas, porque 8 é 8 para H, que é a oitava letra do alfabeto. HH, Heil Hitler. Leonel Hade acusa o Mayhem de ser uma dessas bandas neonazistas. E é possível que ele esteja certo. É fato que há fotos de membros do Mayhem usando Totenkopf, que são aquelas caveiras que eram símbolo das SS dos campos de concentração nazistas. De fato, você tem fotos de membros do Mayhem com alguns outros símbolos. Fotos muito antigas com suásticas, inclusive. Isso é terrível. Mas isso, infelizmente, não é o suficiente para dizer que eles são neonazistas, como diz Leonel Hade. Porque era muito comum, no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, até antes, inclusive, bandas que não eram de ultradireita usarem esse tipo de símbolo para chocar. O Sepultura, que é uma banda que todo mundo sabe que é bastante de esquerda, tem foto tocando suástica na década. Começo da década de 90, se eu me lembro direito. O Metallica, que certamente não é uma banda neonazista, embora não seja de esquerda, tem foto fazendo a saudação nazista, usando suástica. Várias e várias bandas que não são de fato neonazistas usam isso. Erradamente, mas com um negócio de jovem, quero chocar, vou usar um negócio mais... O próprio Sex Pistols usava suástica mais ou menos com esse objetivo. Isso significa que o Leonel Hade, ele na verdade se precipita quando ele fala que Mayhem é uma banda explicitamente neonazista. Ela não é. No entanto, o Mayhem de fato é uma banda que não deveria tocar no Brasil, nem em lugar nenhum. Porque em que pese eles não serem neonazistas explícitos, eles são uma série de outras coisas. Por exemplo, o baterista do Mayhem, Hellhammer, vai entrar a vinheta daqui a pouco, mas ele comemorou o assassinato de um homossexual pelo Faust, que era um músico de uma outra banda de black metal, o Emperor. Hellhammer, o baterista do Mayhem, já deu uma declaração em vídeo de que tinha ficado muito feliz quando Bord Faust, na verdade, então baterista da banda Emperor, que é uma outra banda bastante importante da época de black metal, assassinou um homossexual, como a gente vê nesse vídeo aqui. Well, when I was told that Faust actually killed this fucking faggot in Lillehammer, I was quite surprised because, I mean, I didn't think that they had the guts to do such a thing. But, I mean,
I really honor him for that. Mais recentemente, o atual vocalista da banda, Attila Szihar, húngaro, postou uma foto com uma blusa, essa foto aqui, com um sujeito com uma blusa em que estava escrito: eu sou transvacinado, porque eu não sou vacinado, mas eu me identifico como se fosse. Uma atitude extremamente transfóbica e anti-vacina e anti-ciência. Essa é uma banda que a gente quer, de fato, tocando no Brasil. Essa não é uma banda inofensiva. E é bastante possível que, de fato, os membros do Mayhem, eles certamente são de ultradireita, certo? Não é uma coisa que a gente possa simplesmente fechar os olhos. O Mayhem provavelmente é a banda mais famosa do black metal e uma das mais importantes. Isso é uma coisa que a gente que gosta de black metal tem que acertar as contas. Boa parte das pessoas que foram muito influentes no tipo de música que a gente gosta são pessoas terríveis. São neonazistas, são racistas, são transfóbicas, são misóginas. A gente realmente quer continuar dando dinheiro para essas pessoas, permitir que elas sigam tendo plataforma para difundir suas ideias? Porque vejam, algumas dessas bandas não, aparentemente só tem essas coisas mais da boca para fora, mas existem bandas que realmente usam parte do seu dinheiro para financiar partidos neonazistas, como o Marduk na Suécia, é mais comprovado, tem o link junto com o vídeo. O black metal já existe há mais de 30 anos. Já existem incontáveis bandas que não são assim, muito mais inclusive que as bandas nazistas. Já existem inclusive muitas bandas que são da esquerda e muito melhores que várias dessas bandas antigas, como o Vociferatus aqui do Rio de Janeiro, que é a minha camisa, uma banda abertamente pro-LGBT, como Void Me de São Paulo, que é a banda desse broche aqui, uma banda que tem uma mulher na bateria e que tem são duas pessoas, é excelente, uma banda que luta contra a misoginia, como Perpetual Peace nos Estados Unidos, uma banda de pessoas trans, que não tem como ser mais explícito que eles, como Spectral Lore na Grécia, uma banda que manda boa parte do dinheiro que recebe para lutar contra a política de imigração, anti-imigração do Estado grego, que é uma política extremamente violenta. Nós temos alternativa. A gente não precisa e não deve mais dar palco para essas bandas que, na real, defendem que gente como eu morra, e possivelmente como você também. Então sim, fora Mayhem do Brasil, fora Mayhem do black metal. Parte da confusão que existe sobre o Mayhem tem a ver com o fato de que o Euronymous, que é aquela pessoa lamentável, né? Que a gente sabe que tirou foto do amigo Dead morto e colocou na capa de um álbum, e várias outras barbaridades, se dizia comunista. Euronymous de fato foi filiado ao Partido Comunista na Noruega por um tempo. Mas ele disse isso em entrevista, certo? Que ele era fã do comunismo porque era o sistema que causava o máximo de sofrimento possível para pessoas, e pessoas deveriam sofrer. Isso é comunismo? Não. Isso não é nem stalinismo. Isso é uma ideologia. E se isso fosse uma ideologia, seria fascismo. E o metal sem facho